Olá pessoal, começando mais uma aula de projeto de instalação de sistema de energia renovável. Nessa aula a gente vai continuar explorando a NBR 16690, que é a maior referência para a instalação elétrica de sistemas fotovoltaicos de uma forma geral. Então a gente vai explorando, na última aula a gente começou a ver aquela parte da parte básica mesmo, do que configura um arranjo fotovoltaico, algumas questões em relação a funcionamento e desempenho. E nessa aula a gente vai falar agora da parte de proteção para garantir a segurança. Existe a proteção funcional, que é aquela proteção que aterramentos que os próprios fabricantes indicam para o bom funcionamento do sistema, e tem a proteção, tanto aterramento como sistemas de proteção, dispositivos de proteção mesmo, que garantem a segurança das pessoas, animais e até mesmo de bens materiais que estão ali em contato direto com as instalações elétricas. Então, vamos lá, vamos começar. A princípio, a norma 16690, ela chama ali os requisitos básicos indicados na NBR 5410, que é a maior referência para sistemas de baixa tensão. Então, de uma forma básica, a gente pode dizer que a proteção contra choque elétrico ela é feita de duas formas: a proteção básica e a supletiva. A proteção básica tem a ver com o impedimento do contato com partes energizadas. Como assim? Tem a parte de isolação, tem a separação básica, uso de barreira ou invólucro, por exemplo, um quadro elétrico, que ele tem que ser todo fechado para impedir o contato com partes energizadas, e também a limitação de tensão. Porque em alguns casos, a gente vai falar disso daqui a pouco, é difícil de impedir, garantir que a parte elétrica, a parte energizada, não vai ser tocada por alguém ou por um animal. Então, nesses casos, a gente pode abaixar a tensão para níveis baixos o suficiente para que mesmo se tiver um contato de uma pessoa, por exemplo, com a parte energizada, essa tensão é baixa o suficiente para não causar nenhum tipo de dano a essa pessoa. Então, acontece também. E tem a proteção que a gente chama de supletiva, que aí sim é uma proteção que pode ser mais ativa. Tem a equipotencialização, que é o aterramento de uma forma geral de estruturas metálicas que possam ser energizadas. Tem o seccionamento automático, que é promovido em caso de acidente ou em caso de defeito por disjuntores, relés e fusíveis, por exemplo. Tem isolação suplementar e separação elétrica também, que são isolações extras que são colocadas em alguns dispositivos. Então vamos falar um pouco aqui dos princípios, continuando falando dos princípios fundamentais, que fala na norma, que um dos principais, é equipotencializar, ou seja, aterrar qualquer tipo de estrutura que possa ser perigosa. Em algum acidente, por exemplo, pode ser energizada por algum acidente e é uma superfície que não deveria estar energizada e pode estar. Então, nesse caso, essa superfície tem que ser aterrada para garantir que ela vai ficar sempre com um potencial de 0 volt. E aí, mesmo que ela seja tocada no caso de acidente, não vai causar dano à pessoa. Então, essa imagem aqui mostra bem clara essa situação. Eu até estou na frente aqui, eu vou mudar aqui de posição. O que nós temos nessa imagem? A gente tem aqui, vamos começar de fora para dentro da instalação elétrica. Isso aqui basicamente é uma estrutura de um sistema fotovoltaico, de uma casa, de uma instalação elétrica comum. Então a gente tem aqui a rede de distribuição. Da rede de distribuição para dentro tem um medidor de energia e geralmente junto com o medidor de energia é feito o aterramento. Então aqui no medidor de energia vai ter ali a haste de aterramento e é disponibilizado um cabo de terra. Esse cabo é o cabo de proteção que meio que garante que ele vai ter sempre ali 0 volt e é utilizado para proteção dos outros equipamentos. Então, a partir aqui do medidor de energia, a gente vai ter a instalação, que está chamada aqui de cargas CA locais. Pode ser uma casa, uma indústria, um comércio, então as cargas regulares desse local. E em paralelo com isso, a gente tem aqui a instalação fotovoltaica. Então percebam que a gente tem aqui uma barra de aterramento, que está sendo utilizada pelas cargas CA da localidade, da unidade consumidora. E esse mesmo aterramento ele é utilizado em todo tipo de estrutura metálica da instalação fotovoltaica. Então você tem aterramento na carcaça dos módulos, tem aterramento na possível estrutura metálica que sustenta os módulos, tem aterramento no eletroduto, que se ele for metálico tem que ser aterrado, então no caso aqui ele está aterrado. A string box, que é o quadro de proteção CC, se ele for metálico, ele tem que estar aterrado. Se tiver DPS dentro do sistema de proteção, ele também usa aterramento. Novamente aqui a gente tem o eletroduto aterrado, se ele for metálico. Geralmente o inversor tem uma carcaça que precisa ser aterrada também. Então, novamente, outro eletroduto aterrado.
O quadro de proteção CA, se ele for metálico, ele precisa ter a carcaça aterrada também, então está feito aqui. E por último aqui o DPS também na parte CA, também aterrado. Então, percebam a importância disso. É claro que todos esses aterramentos, principalmente quando se diz respeito ao inversor, módulo fotovoltaico, eles são feitos de acordo com as instruções do fabricante. Então tem lá a forma certa de fazer, o local certo de ser feito. Mas geralmente tudo que é metálico, que pode por algum acidente ficar energizado, ele vai ser aterrado. Então esse é o principal, assim, principal medida de segurança que é feita nesse sentido de equipotencialização. Outras medidas de segurança que até são tiradas da NBR 5410 visam não só essa equipotencialização, mas falam o seguinte, principalmente a terceira parte aqui, terceiro tópico, os de cima que a gente já falou, que sempre que ocorrer uma falta, que quer dizer um contato de uma parte viva com uma massa, quando a gente fala massa, geralmente está falando de um invólucro, de uma carcaça de um equipamento, tem que ter um dispositivo de proteção para seccionar a alimentação do circuito. Ou seja, se por algum motivo, vamos dar um exemplo aqui, esse inversor, uma parte energizada do inversor, entrar em contato com a carcaça, o fato da carcaça estar aterrada vai fazer um disjuntor ser acionado. Ou seja, se for a parte CC, vai ser uma proteção dentro desse quadro CC, se for a parte CA, vai ser um dispositivo de proteção dentro da parte CA. E eu falei disjuntor, galera, mas pode ser também um fusível, pode ser um relé térmico, tem alguns outros tipos de dispositivo para proteger esse caso. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui a importância do aterramento, nesse caso de uma falta em que uma parte que não deveria estar energizada, uma massa, por exemplo, fica energizada. Então, vamos ver aqui, deixa eu mudar de posição de novo aqui para cima, que é o seguinte. Vamos imaginar essa primeira situação. Primeira situação, o equipamento está aterrado. Tem o equipamento trifásico em funcionamento e, por algum motivo, uma das fases entrou em contato com a carcaça do equipamento. Então, o equipamento está com um potencial elevado aqui. Vamos supor que não tenha corrente para a terra, então essa base amarela do equipamento ela é isolante. Então, basicamente, essa pessoa vai encostar na máquina por algum motivo, até pelo próprio funcionamento, utilização dessa máquina mesmo. E o que vai acontecer? Como a máquina está aterrada, olha só, a corrente, esse potencial que tem aqui na carcaça, ele vai ser direcionado para a terra. Muito provavelmente vai acontecer uma corrente elevada aqui, porque não tem nenhum tipo de resistência, a única resistência aqui é a própria carcaça da máquina, e essa corrente elevada vai fazer o disjuntor ou fusível desarmar, abrir e interromper o funcionamento da máquina. E aí, se tentar ligar essa máquina de novo, essa proteção vai desarmar de novo. E aí vai se ter uma noção de que existe uma fuga de corrente em algum ponto. Nesse caso, uma equipe técnica vai procurar o defeito, vai encontrar o defeito e vai consertar. Então, talvez essa pessoa nem tenha a oportunidade de encostar na máquina com ela energizada, porque o fato de estar aterrado pode fazer essa proteção acionar automaticamente. Pode acontecer também, no caso, da carcaça da máquina ter uma resistência elevada. E aí, nesse caso, essa corrente que vai aparecer aqui da carcaça para a terra, pelo condutor de aterramento, pode não ser suficiente para desarmar a proteção. Pode ser uma corrente que seja baixa. E aí, nesse caso, pode acontecer também dessa pessoa ter a oportunidade de tocar a máquina com essa parte externa dela energizada. Só que ainda assim, o fato de ter o aterramento garante que a corrente vai, entre aspas, preferir passar pelo aterramento ao invés de passar pelo corpo da pessoa, que tem uma resistência mais elevada. Então, nesse caso, a proteção vai funcionar perfeitamente. Agora, se não existe aterramento, galera, o que pode acontecer? A carcaça foi energizada por um defeito interno da máquina, não tem como saber, pessoal, a eletricidade não tem cheiro, não tem cor. Então, assim que essa pessoa tocar essa máquina, se esse potencial for elevado o suficiente para romper aqui a resistência do corpo da pessoa, do calçado dela, essa pessoa vai tomar um choque. E não vai ter nenhum dispositivo de proteção para proteger essa pessoa desse choque elétrico. Então, esse é o funcionamento básico de um sistema de aterramento. Nem estou falando aqui de proteção diferencial ainda não, que vai ser um assunto futuro nosso aqui. Existe também, eu mostrei para vocês ali na lista anterior, que uma forma de proteção para garantir a segurança é utilizar circuitos de extra baixa tensão.
Então, por exemplo, o interfone é um circuito de extra baixa tensão. Você não precisa colocar um disjuntor no interfone, geralmente ele funciona com 12 volts. Então, mesmo que aconteça algum defeito e a pessoa que vai tocar o interfone toque numa parte energizada, essa tensão é baixa o suficiente para não causar dano a essa pessoa. Esses circuitos são divididos em duas categorias, self e pelve. São siglas do inglês, que basicamente o self é um sistema que não tem o terra em comum com o terra do sistema elétrico comum. Ou seja, eu até expliquei isso numa outra aula, basicamente é o seguinte, no self só vai acontecer um choque se a pessoa ter contato com 2 pontos do circuito. Igual eu mostrei para vocês na aula anterior, o positivo e o negativo, por exemplo, ou a fase e o neutro, no caso de um sistema de corrente alternada. E no pelve é o sistema que ele tem o mesmo terra do circuito, por exemplo. Então não tem como ele tomar um choque, por exemplo, tocando em um ponto só. Mas a questão é que são circuitos de tensão restrita, muito baixa. E aí, pela 5410, a gente sabe que em corrente alternada, o circuito selve ou pelve vão ter no máximo 50 volts e em corrente contínua, no máximo 120 volts. E aí, essas tensões, elas variam de acordo com o tipo de ambiente. Por exemplo, em ambientes molhados, próximos de piscina, por exemplo, essa tensão baixa, se eu não me engano, para 12 volts, esse limite de tensão tolerável. E aí, de acordo com o tipo de ambiente mais seco ou mais molhado, essas tensões variam. Eu não vou dar detalhes muito disso aqui agora, não, porque primeiro que é um conceito mais voltado para instalações elétricas, e segundo que no caderno didático está bem definido lá, né, os requisitos, bem resumido. Então, se alguém tiver alguma dúvida depois, pode me perguntar que a gente conversa, né, na nossa aula síncrona e bate um papo melhor sobre isso aqui. Mas basicamente é isso, você coloca tensões inferiores em sistemas que fica difícil de garantir a proteção. Até um bom exemplo também são ferramentas manuais, a bateria. Por exemplo, uma furadeira, uma máquina de corte, que fica difícil de colocar ali um disjuntor ou um fusível para proteger uma pessoa em caso de choque elétrico. Então, esses equipamentos vão trabalhar ali com 12, às vezes até 20 volts, que são tensões que não vão causar grande prejuízo, né, caso de um choque elétrico. Eu vou pausar essa aula aqui, a gente continua no próximo vídeo devido a, né, a aula está ficando um pouco comprida demais.